Ángel Aguayo e Thiago Maia, dois jogadores que o Santos tratava com otimismo para fechar as contratações, mas sem acordo, o Santos não contratou os dois jogadores, pelo menos nessa última janela de transferência que se encerrou no dia 28 de fevereiro. Vamos falar sobre a situação de cada jogador que podem reforçar o Santos nas outras janelas que estão por vir. Então vamos começar explicando a situação do paraguaio, do jogador que é volante, teve um destaque na seleção do Paraguai no Sul-Americano Sub-20, que é Ángel Aguayo, informação do Diário do Peixe, que traz o seguinte: o Santos não chegou em um acordo com o Sol de América do Paraguai pelo pagamento do volante Ángel Aguayo e não terá o jogador paraguaio pelo menos até o meio do ano. O jogador já estava em Santos, inclusive fez um trabalho físico no treino da última sexta-feira no CT Rei Pelé. A ideia era que o paraguaio atuasse pelo Sub-20, mas já tinha a atenção do técnico Pedro Caixinha. Inclusive, a contratação do jogador foi uma indicação do scout do Santos, que acompanhou o Sul-Americano Sub-20, o qual o Brasil foi campeão, o David Washington foi artilheiro. E aí ele chegou ao Santos com a ideia de vai ficar sendo observado pelo profissional, mas a ideia inicial era de que ele fosse utilizado primeiramente pelo time Sub-20. Mas, como eu disse, né, já estava treinando com o time do técnico Pedro Caixinha. Mas continuando. Sem acordo e impasse na forma de pagamento, Ángel deve retornar ao Sol de América. Por isso, não foi regularizado no BID na última sexta-feira, que foi o último dia da janela de transferência. Até então, o Santos tinha acertado a contratação do jogador por $400 mil, o que dá mais ou menos 2,3 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. O presidente do clube, Raul Gonzalez, do Sol de América, já tinha confirmado em entrevista que o jogador já pertencia ao Santos na metade de fevereiro. O dirigente revelou que o Santos queria 90% dos direitos do volante, mas tinha aceitado a contraproposta do clube paraguaio. Abre aspas para o presidente do Sol de América. Acertamos neste domingo à tarde, agora estamos acertando os papéis. Esperamos que ele chegue para viajar provavelmente amanhã. Fecha aspas para o presidente do Sol de América, que disse isso no dia 17 de fevereiro. O Ángel já estava em Santos, né? Inclusive tirou foto com o Neymar, já estava treinando no CT Rei Pelé, praticamente tudo acertado, né? Mas aí, na hora da questão financeira, não teve acordo, então não deve permanecer, pelo menos, né? Só volta a ser falado essa questão de Ángel Aguayo no meio do ano, quando a janela abre. Só que também temos uma outra janela que está para abrir, a janela de exceção da CBF, que vai do dia 10 de março até o dia 11 de abril, que é a janela de exceção, onde os clubes brasileiros podem contratar jogadores que disputaram algum campeonato estadual. E aí encaixa na situação de Thiago Maia, que jogou o Campeonato Gaúcho pela equipe do Internacional. E como vocês sabem, o Santos não conseguiu finalizar pela segunda vez, na hora H, né, não conseguiu finalizar a contratação de Thiago Maia. Só para a gente relembrar, né, o que aconteceu sobre Thiago Maia e falar também sobre essa possibilidade do Santos ainda não ter desistido do jogador. Então a matéria do Globoesporte.com fala o seguinte: o Santos desistiu da contratação do volante Thiago Maia nesta janela de transferência. O Peixe não apresentou as garantias bancárias exigidas pelo Flamengo para concretizar a negociação a tempo do fechamento do período de transações na última sexta. Com isso, as tratativas foram momentaneamente suspensas, porém, podem ser retomadas até a janela de exceção. Não há uma desistência definitiva. Thiago Maia está em São Paulo desde o meio da semana à espera do desfecho da negociação. Agora a tendência é que ele retorne a Porto Alegre para se representar ao Internacional. O Santos entendeu que não haveria tempo para conseguir as garantias bancárias, apresentá-las ao Flamengo e concluir a inscrição de Thiago Maia na CBF e também no Campeonato Paulista. E aí, a questão envolvendo a negociação com o Thiago Maia era o seguinte: o Santos já estava acertado com o Inter, já estava acertado, obviamente, com o Thiago Maia, e o Flamengo queria garantias bancárias diferente do que o Santos já tinha apresentado. Como o Santos não conseguiu essa garantia bancária, que tinha ligação aos direitos de transmissão do Santos,
O Santos até mesmo ofereceu pagar um valor à vista, 1,5 milhão de euros, que dá quase 10 milhões de reais, e parcelar o restante. Porque era uma forma que o Santos entendeu, né, de, pô, já que eu não consegui essa garantia que o Flamengo está querendo, deixa eu dar esse valor à vista para mostrar para o Flamengo que eu vou honrar com o compromisso, e aí sigo honrando com o compromisso de forma parcelada. O Flamengo não aceitou. Então, como tem todo esse imbróglio, né, envolvendo a negociação que depende de Internacional e Flamengo, não conseguiu para este momento. Mas como eu já tinha dito no vídeo falando da não vinda de Thiago Maia, o Santos não deve desistir, porque vale a pena para o Santos ter o Thiago Maia, pela questão técnica, é um nome que agrada ao Pedro Caixinha, ao departamento de futebol do Santos, e principalmente aquela questão da dívida que a gente já falou. O Santos tem uma dívida bem alta trabalhista com o Thiago Maia, referente à gestão do ex-presidente Modesto Roma, que ele foi negociado com o Lille da França, ele tinha direito de receber uma boa porcentagem dessa transação, não recebeu. O Thiago Maia entrou na justiça contra o Santos e era uma dívida que atualmente está em 26 milhões de reais. Mas, tirando juros, tirando multa, o Santos consegue um excelente desconto, porque aí o Santos pagaria ao Thiago Maia, né, de forma diluída no tempo de contrato. Então vale muito a pena financeiramente para o Santos essa negociação com o jogador. Então por isso que o Santos não deve desistir do Thiago Maia, mesmo pela segunda vez não dando certo esta contratação. Vamos esperar agora, com essa janela de exceção que se inicia no dia 10 de março, qual que vai ser o posicionamento do Santos, tá? Só respondendo isso mais uma vez, porque venho recebendo muitos comentários de vocês aqui no YouTube, também em outras redes sociais, falando, pô, Nájila, mas não é interessante o Santos desistir do Thiago Maia e ir atrás de outro jogador, usando esse mesmo montante? Pode ser, mas é bom trazer esse contexto da dívida com o Thiago Maia, tá bom? Se ficar muito complicado, aí sim pode ser que o Santos desista e parta para outra. Mas por enquanto, esse é o elenco que o Santos vai jogar o mata-mata do Campeonato Paulista, tá bom? David Washington e Roleiser, que foram os últimos jogadores registrados pelo Santos, devem ficar à disposição já para essa partida contra o Red Bull Bragantino, tá bom? É isso, deixe o seu like, se inscreva no canal para sempre receber os vídeos que a gente posta por aqui e até um próximo vídeo.